Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia, um lugar onde você vai aprender a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem complicações nenhuma. E melhor ainda, com a aplicação de produtos naturais, igual vai ser mostrado no vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o alho, tá? Nas suas orquídeas, e também vou fazer um replante dentro dessa castanha aqui, tá? Para quem não conhece, essa daqui é a famosa castanha do Pará. No caso, a castanha vai aqui dentro, tá, pessoal? Esse daqui é o ouriço da castanha. E é um excelente recipiente para a gente plantar as nossas orquídeas, tá? Olhem só, eu fiz alguns furos, tá? Embaixo, com a furadeira, pessoal, porque é uma casca muito dura, ó. Vocês podem reparar, ó. É uma casca muito dura, tá? Aqui eu cortei com o esmeril. Olha só, vocês podem reparar. Fiz a tampa em cima. Fiz dois furinhos aqui dos lados, tá? Um aqui e outro aqui do lado. Para quê? Para colocar um arame e poder empendurar ela igual está aqui, ó. Tá vendo? Empenduradinho aí, ó, bem bonitinho. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um replante nessa castanha e utilizar o alho para dar aí ótimos resultados nas suas orquídeas, tá? O alho, pessoal, para quem não sabe, ele é riquíssimo em vários nutrientes. É rico em potássio, ferro, manganês, vitamina B1, também tem um pouco aí de vitamina C, que vai estar ajudando as nossas orquídeas a fazerem a fotossíntese dela mais rápido. A fotossíntese, pessoal, para quem não sabe, é a absorção dos nutrientes, tá? As suas orquídeas vão absorver nutrientes muito mais rápido, então vai ter um desenvolvimento aí muito melhor e bacana. Olhem só, e a orquídea que nós vamos replantar na castanha é essa daqui, pessoal, que nasceu num bulbo, tá? De cataceto, vocês podem reparar, ó, nasceu no meio do bulbo, tá? E eu vou mostrar para vocês como retirar, destacar esse bulbo e plantar. Vocês podem reparar que olha o enraizamento, tá? Prestem bastante atenção, pessoal, porque esse daqui, ó, é o ponto certo de destacar as nossas mudinhas do bulbo para poder fazer o replante dela já no vaso com o substrato, tá? Eu tinha arrancado esse bulbo e coloquei no vaso de outra orquídea, só coloquei em cima do vaso, ela soltou esse cake e as raizinhas já estavam grudando aí no substrato para poder sugar os nutrientes que ela precisa, tá? Então fique até o final desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like. Se você não for inscrito, venha fazer parte do nosso canal para aprender a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem complicações. Então, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Olhem só, pessoal, aqui nós já estamos com tudo que nós vamos precisar. 1 litro de água, tá? A nossa orquídea, que vai ser replantada. O nosso substrato, eu vou utilizar apenas a casca de pinos com pedaços de ossos, tá? Esse pedacinho branco aqui é pedaço de osso, tá, pessoal? Que vocês podem encontrar aí em pastos, tá? Esses pedaços de ossos secos em pastos, é só vocês pegarem, fazerem a esterilização dele, que vai estar pronto para o uso aí das nossas orquídeas. É riquíssimo em cálcio e elas amam esse tipo de substrato. E a nossa castanha, tá? Pessoal, olhem só como que a castanha está prontinha e como que ela é, tá? Vocês podem ver aqui, ó, essa daqui está lacrada e olhem só, lá dentro tem as castanhas, tá? Depois eu vou quebrar aqui, tirar as castanhas para mim comer e vou fazer outro vasinho, tá? Eu só não vou fazer agora porque é muito difícil e esse material aqui é duro, tá? Então, vamos lá. E também vamos precisar do nosso alho, beleza? Então, pessoal, eu vou posicionar a câmera aqui agora, porque nós vamos fazer primeiro o nosso replante. Após fazer o replante, eu faço a nossa mistura e a gente trata a orquídea e eu vou mostrar depois algumas florações para vocês que ficarem até o final do vídeo. Tem muita floração importada abrindo aqui, então fica até o final, por gentileza, deixa o seu like e bora lá. Pronto, pessoal, já posicionei a câmera, tá? Olhem só, vamos precisar também da canela em pó. Para quem não sabe, todas as vezes que você fizer um corte na sua orquídea ou retirar ela, que nem nós vamos destacar agora, é fundamental que você use canela em pó para cicatrizar a ferida da orquídea, tá? Olha só, vocês vão pegar a sua orquídea com bastante cuidado, vão segurar bem embaixo, firme, tá? E vão puxar. Pronto. Olhem só, esse bulbo aqui agora eu descarto, tá? E aqui, pessoal,
por a planta já estar grande, olhem só, não tem nenhuma fissura, tá? Olha só, não tem nenhuma fissura aqui para poder colocar a canela. Então, mas mesmo assim eu vou colocar para vocês verem como que coloca, tá? Pessoal, já aproveite aí, você que está nos assistindo, por favor, comente aí nos comentários qual o estado ou a cidade que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, um estado muito quente, porém está na época de chuva. Então deixa aí nos comentários, por favor. Olha só, pessoal, vamos colocar a canela, tá? Olha só, lá na ferida da orquídea. Pronto. Essa quantidade aqui já está muito bacana. Feito isso, agora vamos plantar a nossa mudinha, tá? Pronto. Pessoal, já peguei aqui, né? A nossa mudinha. Agora vamos pegar o nosso vasinho. Olha só que bonitinho. A nossa casca de pinos. Eu sempre faço assim, pessoal, ó. Coloco um pouquinho no fundo, tá? Para forrar, ó lá. Eu sempre forro o fundo assim. Coloquei o pedacinho de osso lá embaixo, para quando as raízes saírem, ela fixar no osso, no pedacinho de osso. Colocar mais um pouquinho. E sempre espalho, pessoal, para não deixar espaço aberto, para não dar formiga, tá? Formiga ama fazer ninho dentro de vaso substrato de orquídea. Agora eu coloco a minha orquídea, tá? Com bastante jeitinho para não machucar as raízes dela. Pronto, olha só, eu seguro assim, pessoal, tá vendo? Seguro assim e agora é só completar ao redor dela aí, tá? É um plantio simples, porém tem bastante gente que ainda erra no cultivo fazendo isso, tá? Destaca a planta, não coloca canela, deixa a planta muito sufocada de substrato. Então prestem bastante atenção aí, é um plantio simples, igual eu sempre falo. Aqui vocês vão aprender a cultivar orquídeas de uma maneira muito simples, fácil e sem complicação. Pronto, agora vamos completar desse outro lado aqui. Olha só, pessoal, isso daqui é um cataceto Susan Fox, tá? É uma floração muito bonita. E a adubação que eu vou colocar, pessoal, é a adubação que eu sempre uso aqui nas minhas, que é o adubo Osmocote. Para quem não sabe, é um adubo de liberação lenta que vai estar agindo nas nossas orquídeas durante 4 a 5 meses, tá? Sempre apertem assim, pessoal, ao redor, para quê? Para deixar a nossa orquídea bem firme. O segredo do plantio de orquídeas é deixar ela firme no vaso ou no recipiente onde ela vai ser plantada. Por quê? Porque se ela se sentir firme no vaso, ela vai ter um desenvolvimento aí muito bacana e muito mais rápido, beleza? E está pronto o nosso replante, olhem só. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos utilizar, tá? Vamos pegar aqui a nossa mistura e vamos fazer a nossa mistura com o alho, tá? Vocês podem reparar aí que ficou bem bacana. Olha só como que ficou aí o nosso replante na castanha. Pessoal, eu deixei ela bem assim, ó, retinha, um pouquinho para cima dessa listra aqui. Por quê? Porque quando ela começar a soltar as brotações do lado, ela não vai se sufocar aqui na beirada, onde meu dedo está batendo, entendeu? Ela vai crescer e vai vir até aqui dos lados. Então ela vai virar tipo uma touceira aqui nessa castanha. Depois é só replantar em outro vaso mais grande. Agora vamos lá para a nossa mistura com o alho. Pessoal, aqui nós vamos precisar de 1 litro de água limpa ou 1,5 litro, tá? Depende aí da forma que você queira fazer. Pode ser 1 litro ou 1,5 litro. Agora vamos pegar o nosso alho. Vamos destacar aqui alguns dentes, tá? Desse alho. Ó, destaquei 2, destaquei 3. Vamos utilizar apenas 3 dentes de alho nessa mistura. 3 dentes de alho para 1,5 litro ou 1 litro de água. Vamos colocar esse alho dentro dessa água e vamos bater ela no liquidificador, tá? Vamos triturar ela no liquidificador para ela ficar com essa textura aqui. Olhem só, com essa coloração, tá? Ficou uma coloração bem escura. Eu vou pegar aqui um pouco para vocês verem mais no claro, tá? Que aqui está com tempo de chuva, pessoal, então tá bem escuro aqui o tempo. Olha só, ela vai ficar com essa tonalidade aí. Depois que vocês baterem no liquidificador, pode bater do jeito que eu joguei
o alho dentro, tá, pessoal? Não precisa tirar aquela casquinha dele, não. Porque depois nós vamos coar com a peneira ou com um pedaço de pano, tá? Eu aconselho vocês a coarem com um pedaço de pano para ela ficar bem fininha, igual está aqui. Feito isso, pessoal, vocês vão deixar essa mistura ficar 24 horas de molho, tá? Quem quiser, mas também não precisa. O fato de deixar 24 horas de molho é porque ela vai ficar uma concentração mais forte, tá? Então, vocês podem deixar 24 horas de molho ou só bater no liquidificador, coar e pronto. Está pronta a nossa mistura para utilizar aí nas nossas orquídeas. Pessoal, esse daqui é a nossa orquídea que foi plantada aí na castanha, tá? Agora, esse daqui é a primeira forma. Vocês podem pegar, ó, e jogar aí pelo substrato das suas orquídeas. Ó, está vendo que desceu até uma água bem escura, tá? Pronto. Esse daqui, pessoal, é a primeira forma. A segunda é essa daqui, ó. Pessoal, a aplicação derramando aqui no substrato igual eu fiz, a primeira serve para nutrir a planta, tá? Agora, a segunda, nós vamos colocar essa água no borrifador, tá? Por isso que eu falei para vocês coarem com o pano, para ficar bem fininha. Vamos colocar ela no borrifador e vamos borrifar por toda a nossa orquídea, por cima, por debaixo das folhas, ó, e pelo caule dela e também pelo substrato, tá? Pelo vaso assim também. O bom é que já espanta formigas e outros insetos aí que gostam de vir nas nossas orquídeas. Até essa daqui com flor, ó, eu vou dar uma borrifada já para dar uma ajuda nela aí na prevenção, beleza? Pessoal, essa é a segunda forma de utilizar. O porquê de borrifar nas folhas, tá? Porque as folhas, pessoal, ajudam a planta a fazer a fotossíntese dela mais rápido. Então, ela vai ter uma absorção de nutrientes muito grande. E olhem só, o resultado é esse daí. Florações fortes, sadias e com muitos botões de flores, tá? E sem falar também que vai estar eliminando, tá? Algumas pragas aí das suas orquídeas, como formiga, pulgão, cochonilha e entre outros. Essa daqui, pessoal, é uma mistura que vai nutrir a sua orquídea e também vai estar espantando e matando algumas pragas, fungos e bactérias aí que tem nas nossas orquídeas. Porque o alho, pessoal, se você mastigar ele, vocês vão ver que ele tem uma ardência muito forte. E essa ardência é o que vai estar espantando aí, tá? Formigas, pulgões, cochonilhas e outras bactérias aí que vai estar prejudicando as nossas orquídeas. Agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou mostrar algumas florações. Essa daqui é uma dendróbio, tá? Mas ela está bem parecida com a denfal. Porém, não se desenvolveu ao ponto de ficar muito grande. Mas vocês podem reparar que ela está muito bonita, está bem sadia e saudável. Olhem só, pessoal, que luxo essa floração. É uma orquídea que está sem identificação. Porém, olha o cachinho que ela solta de flor. Soltou 2, 3, tá? E mais um aqui. 4 cachinhos de flores, tá? Está plantada aí na casca de arroz carbonizada com chips de coco. E eu usei canela para fazer a estimulação dessa floração. E também usei aí o alho para espantar as bactérias, deixar ela bem limpa e sadia. Essa daqui é a denfal, que eu ganhei de uma seguidora. Ela já está se recuperando e olhem só, soltando brotações muito verdinhas aí, bonitas e saudáveis. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olhem só esse resultado na castanha. Nós acabamos de fazer o replante e esse daí é o resultado, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês a força do enraizamento. Olha só como que ficou forte o enraizamento. Elas amam esse tipo de plantio, então vocês podem fazer em casa. E muito obrigado a todos que nos seguem aqui no nosso canal, que comentam, que compartilham. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, por gentileza, e fazer parte do nosso canal.